Olá, boa tarde. É uma alegria imensa estar mais uma quarta-feira fazendo a transmissão do Evangelho segundo o Espiritismo para todas as pessoas que têm a oportunidade de estudar um pouquinho, trazer pela oração o alimento espiritual da presença de Jesus e para mim como eu sempre digo, é uma alegria muito grande poder estar aqui e de algum modo, em primeiro lugar, recebendo do alto as energias de Jesus, de Deus, buscando através da oração, do entendimento, um pouquinho mais de força espiritual, de compreensão, resiliência a respeito da vida. A gente está passando por um momento tão difícil, tanta gente desencarnando, essa doença batendo a porta das nossas casas e a gente mesmo assim tendo que continuar a vida. Agora parece que vai começar a tentar voltar as coisas ao normal e os nossos corações transformados, né, por essa fase complicada. Então, estarmos aqui reunidos, buscando a presença de Jesus nas nossas casas, pelo Evangelho no lar, é muito importante. Então eu queria começar pedindo para vocês, especialmente para as pessoas que normalmente estão aqui conosco, que compartilhem o vídeo, para que outras pessoas possam de algum modo encontrarem nesse momentinho um regalo de alimentação espiritual, tá bom? Como eu peço sempre para vocês, separa aí um copinho de água, né? Pode ser uma jarra de água para poder distribuir a aguinha fluidificada para todos que moram com vocês. No final a gente na prece vai pedir a fluidificação e dizer que o Evangelho no Lar, ele especialmente edifica a casa da gente. O Evangelho no Lar, ele traz para dentro das nossas casas, através dos nossos corações, a presença divina de Jesus. Então quem está com a gente agora é Jesus. É Ele que está aqui do meu lado através dos amigos espirituais que me intuem, que me ajudam, assim como na casa de vocês, através dos amigos espirituais que intuem cada um de vocês. Todos nós estamos assistidos por benfeitores de Jesus. E que eu falo todos nós, é todas as pessoas no mundo. Cada pessoa tem ao seu lado auxílio de um espírito mais experimentado, que já tem uma condição de amor, de amar e auxiliar o próximo. Todas as pessoas, e todas que de algum modo se conectam com esses amigos, com esses anjinhos da guarda, se conectam com Jesus, tá bom? Hoje eu queria, antes da oração, eu encontrei um livro nas minhas coisas, do Chico, ainda hoje, e ele tem várias mensagenzinhas bem curtinhas. Eu vou ler a primeira aqui, a primeira do livro. Abriu aqui a primeira. Não passes pelo mundo sem acrescentar o teu tijolo à magnífica construção do bem. Não permitas que os teus dias se ecoem sem que algo faças de útil em benefício do próximo. Então as mensagens espirituais, de um modo ou de outro, são sempre
empurrando a gente para a caridade, para o autoconhecimento, para o amor interior, para vencer as nossas paixões, né? Enfim, vamos à oração. Os recados, vamos lá. Hoje, o nosso Centro Espírita Verdade e Luz, ele ainda está fechado para o público, mas todos os dias das 3 às 18, das 15 às 18 horas, está lá a nossa amiga Priscila. E ela está recebendo as doações do Projeto Caritas, doações de alimentos não perecíveis. Então, você que está acostumado a doar, vai lá, deixa sua doação, tá bom? Lá ela também está vendendo as máscaras laváveis, reutilizáveis. E agora as máscaras vieram para ficar, né? A máscara física, não a dos arquétipos que nós inventamos. Podemos fazer uma palestra um dia sobre isso. Então as máscaras contra o coronavírus estão sendo vendidas lá no Centro Espírita Verdade e Luz, e onde você também vai encontrar adesão para o nosso projeto, para a nossa campanha de pizza e lasanha. Pessoal, por favor, vai lá, compra uma adesão, custa R$25. A pizza é maravilhosa, é bem recheada. A lasanha são vários sabores. Passa lá, compra, deixa a sua contribuição. Isso vai fazer muita diferença para nós que administramos o centro, para poder pagar as contas, mantê-lo. Tem custo, vocês sabem, a gente aqui no mundo encarnado temos que pagar prefeitura, governo, conta de água, luz, IPTU. Então, a gente precisa disso, a gente conta com a doação das pessoas. Então, por favor, vai lá, é uma campanha que fizemos, nós organizamos isso, é a primeira campanha de pizza e lasanha. Vamos fazer dela um sucesso, tá bom, pessoal? E terminar falando que nós estamos com atendimento fraterno para as pessoas que quiserem instrução espiritual ou sobre questões morais da vida. Podem ligar no número 3418-2195, tá bom? O atendimento fraterno que normalmente acontece antes das palestras, antes das atividades do Centro Espírita, onde ficam amigos voluntariosos no atendimento às pessoas. Como nós não estamos tendo frequência mais física na casa, até que passe esse momento difícil, nós estamos fazendo pelo telefone. Então, quando vocês enxergarem alguém que precisa, indica lá, tá bom? E para terminar, dizendo que hoje às 8 temos nossa tradicional palestra, que quem vai ministrar lá para nós pela internet é a Sandra Fiore, de Araraquara, quem eu já, em nome da casa, agradeço. Ela gravou um videozinho esses dias aí no nosso Facebook. Sandra, muito obrigada, e que Jesus hoje te ilumine e te intua para que a palestra seja um bálsamo de conhecimento para todos nós, tá bom? Então vamos agora, enfim, à oração inicial. Vamos fazer esses momentos iniciais mais rápido, tá demorando muito. Vamos lá. Vamos lá. Jesus, Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, amigos espirituais, estamos aqui mais uma vez reunidos, buscando a sua companhia, Mestre querido. O Senhor que sonda as nossas consciências, que sabe todos os nossos desejos, todas as nossas pulsões interiores, Mestre. Que entende as nossas imperfeições, as nossas dificuldades morais. Permita-nos que os estudos de hoje possam, de algum modo, solidificar nos nossos pensamentos o entendimento da sua moral, do seu evangelho, para que possamos, de algum modo, ao longo da nossa vida, sermos exemplo de amor, de caridade, porque é isso que nós buscamos. O Senhor é o nosso guia, o nosso modelo, e às quartas-feiras, nestas tardes, queremos que a sua sublime energia tome conta dos nossos espíritos, das nossas almas, porque nós buscamos nos elevar
o máximo que consigamos, pois é na sua companhia que a paz verdadeira é frutificada nos nossos corações. Permita-nos, Senhor, que serenamos os nossos pensamentos, que tenhamos de algum modo concentração para que aquilo que seja de algum modo trazido a nós seja de fato colocado na prática. Agradecemos a presença dos amigos espirituais nas nossas casas, os nossos anjos guardiões, benfeitores dos seus projetos de amor e caridade, Mestre. Que eles encontrem na nossa alma e nos nossos corações o terreno fértil, para que intuam tudo aquilo que é necessário para o entendimento de cada um de nós. Obrigado, Mestre querido, que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, aberto. Progressão dos mundos. Progressão dos mundos está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E ele tem os subcapítulos: diferentes estados da alma na erraticidade. Diferentes categorias de mundos habitados. Destinação da terra. Causa das misérias terrestres. Instruções dos espíritos, mundos superiores e mundos inferiores. Mundos de expiação e de provas, que é o que nós vivemos hoje. Mundos regeneradores, que é o qual nós estamos iniciando a transformação. E progressão dos mundos, que é o capítulo que nós vamos estudar. Então nós vamos pegar a última parte do capítulo 3, com o título Progressão dos Mundos. Aí depois a gente pega um pouco desses subtítulos e fala alguma coisinha delas, tá bom? Para poder dar um pouquinho mais de informação a respeito do que o capítulo 3 quer passar para nós, quais são as lições, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu marcar aqui. Progressão dos mundos. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a eles estão submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece aos homens o termo das coisas, o final das coisas, não é senão um meio de atingir, pela transformação, um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e coisa alguma se torna em nada. Então aqui ele está falando que tudo progride, inclusive a matéria, tá bom? Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir um mundo nas suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos que serviram a sua constituição, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas por graus insensíveis a cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável à medida que estes avançam, eles mesmos, na senda do progresso. Assim caminham paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, dos vegetais e da habitação, porque nada é estacionário na natureza. Quando esta ideia é grande e digna da majestade do Criador, e, ao contrário, quando é pequena e indigna do seu poder, aquela que concentra sua solicitude e sua providência sob o imperceptível grão de areia na terra e restringe a humanidade a alguns homens que a habitam. Então quer dizer, os mundos progridem, nada estaciona. Deus, ele é tão justo
ele é tão poderoso, ele é uma inteligência a maior inteligência que ele fez com que nada fique estacionado. Tudo progride, inclusive os mundos e aqueles que habitam os mundos, tá bom? E aqueles que, como diz aqui no final desse capítulo, desse parágrafo, aqueles que pensam que o mundo está circunscrito aos pequenos habitantes que nele estão e não conseguem ver a magnanimidade desse Deus enorme que nós conseguimos enxergar com os ensinamentos da doutrina. A Terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao que está hoje, e atingirá, sobre esse duplo aspecto, um grau mais avançado. Ela atingiu um dos seus períodos de transformação, em que, de mundo expiatório, tornar-se-á mundo regenerador. Então, os homens serão felizes, porque a lei de Deus nela reinará. Então vamos lá. Vamos raciocinar a progressão dos mundos pela fé raciocinada e tentando pegar subsídios do que os ensinos dos espíritos trouxeram quando Kardec codificou a sua obra. Então vamos começar do princípio. Vamos falar porque Deus então é um ser inteligente, inteligência suprema, e que fez com que nada fique estacionado. Então ele diz aqui que os mundos progridem e que os seus habitantes que nele estão progridem conjuntamente. Então vamos pensar do começo. Do que são feitas as coisas. Então nós temos no universo inteiro tudo composto de 3 coisas básicas: Deus, os espíritos e a matéria. Os espíritos e a matéria se originam de um elemento material primitivo, que é o fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é a matéria primitiva que origina todas as coisas. Então, por exemplo, a alma, que é o fluido vital, o centro de força inteligente, para se expressar, transforma o fluido cósmico universal, dando forma à sua individualidade, transformando você na forma que você se enxerga. Então eu, como você está vendo aí, tem essa forma, com esse cabelinho, né? Barbinha, com esse nariz desse jeito. Por quê? Porque a minha alma se individualiza com esta forma. Então, quando eu desencarnar e perder o corpo físico, a minha alma transformará o fluido cósmico, que também transforma a matéria, que se transforma em matéria, transformará o fluido cósmico no formato espiritual que eu sou e que eu me enxergo. Então, os mundos, nos seus diferentes graus, compõem em uma atmosfera transformando o fluido cósmico conforme o grau de adiantamento desse mundo. Então nós temos aí uma gama de diferentes mundos, mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos regeneradores, ditosos, celestes. Cada um deles aglomera no seu campo magnético a transformação do fluido cósmico de uma maneira, cada um diferente da outra, que corresponde exatamente ao grau de adiantamento do mundo e dos habitantes que ali habitam. Então, por exemplo, nós temos na psicosfera do planeta um magnetismo próprio da união das nossas psicosferas espirituais individuais. Então, conforme as pessoas vão elevando-se moralmente, melhorando a sua capacidade de vibração, os planetas vão progredindo conjuntamente, melhorando então a atmosfera que eles possuem.
Então, é muito importante você entender o que é o fluido cósmico, porque o fluido cósmico universal, que o Espiritismo vem trazer essa informação, é a matéria primitiva de todas as coisas. Então, em todos os lugares no universo, em todos os planetas que existem no universo, são compostos todos de transformação do fluido cósmico. Então, o fluido cósmico vira a matéria física como a matéria espiritual pelo magnetismo que os seres inteligentes, os espíritos, a transformam. Não é tão simples, mas não é tão complicado. Né? Então, assim, o planeta Terra é um mundo de provas e expiações, e a sua psicosfera reflete exatamente a forma como as vibrações de todos aqueles que aqui habitam são capazes de produzir fluido e magnetismo. Portanto, quando nós estamos, quando o planeta passou pela Segunda Guerra Mundial e o medo, a ignorância, a violência prosperava nos corações dos homens, a psicosfera do planeta ficou mais densa. Então, o planeta transformava o fluido cósmico magneticamente em algo mais denso, entendeu? E eu estou tentando explicar porque é importante a gente entender que tudo progride e que tudo tem origem, tudo é explicável. Nada se transforma como mágica. Então o mundo primitivo, ele reflete exatamente que os habitantes que são ainda com um adiantamento intelectual e moral muito voltado ao materialismo, à satisfação das suas paixões, onde a violência e o mal predominam e a condição moral é quase nula, ele tem uma psicosfera mais densa, mais rude, entendeu? Já o mundo de provas e expiações, onde o bem e o mal habitam conjuntamente, onde muitas vezes, por exemplo, nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão dentro de casa e estão tendo mais oportunidade de orar, de se voltar dentro de si mesma, é uma forma que o planeta vai encontrar de mudar a sua psicosfera. Então, mudar de provas e expiações para o mundo de regeneração é, na verdade, uma mudança que ocorre dentro de nós. Então, passar pela porta estreita, como Jesus ensina, para você poder habitar o mundo qual você deseja, ou um mundo melhor, depende do que você é por dentro, de como você vibra por dentro. Então, a porta estreita é aquela do teu coração. Então, se você ainda permite que o seu coração pulse violência, cólera, inveja, ódio, você vai então ter envolto de você, pelo seu perispírito, pelo magnetismo que você exala, pelo fluido que você é capaz de transmitir, uma violência, um orgulho, uma vaidade, conforme a paixão que nós temos. Então, os mundos progridem conforme progridem os seus habitantes. Então, Jesus, vamos voltar aqui para o começo. Diferentes estados da alma na erraticidade. Olha só, é o primeiro subcapítulo do capítulo 3. Então, os diferentes estados da alma na erraticidade mostra que quando nós estamos no mundo espiritual, na pátria verdadeira, nós habitamos exatamente o local apropriado onde a nossa vibração nos coloca. Então, quem está lá nos profundos escuros do umbral está lá porque a sua alma ainda expressa um coração que está permeado de paixões, de sentimentos ruins, que dá ainda valor ao orgulho, à vaidade, onde a sua semeadura ainda ela externa coisas ruins. Então o seu próprio espírito, refletindo quem você é pelo seu sentimento, te coloca lá num lugar, num umbral ruim, baixo. E aí conforme você vai encarnando, reencarnando, adquirindo cada vez mais condições de amor,
condições de entendimento sobre si mesmo, melhorando o seu estado vibracional, quando você desencarna, você no estado da erraticidade, porque o que é o estado da erraticidade? É o mundo espiritual. Então quando ele fala que diferentes estados da alma na erraticidade, ele está dizendo que lá no mundo espiritual há muitas almas em diferentes estados de progresso interior. E cada um habita a verdade, onde você tem realmente nível. Então, ninguém ascende ao céu sem condição vibracional para isso. Até porque o seu espírito fica denso. Ele não consegue subir, ele não consegue se elevar, ele não consegue habitar locais onde a matéria já é mais sutil. Entendeu? Depois vem aqui, diferentes categorias dos mundos habitados. Então, o Espiritismo ensina que os mundos habitados são os primitivos, que eu expliquei agora há pouco, o de provas e expiações, que é o que a gente está terminando a fase do mundo de provas e expiações, onde você pode ver ao longo desses 2000 anos uma guerra enorme entre o bem e o mal, tanto na expressão das sociedades como dentro de nós mesmos, ao longo das nossas encarnações. Depois entra o mundo de regeneração, onde você vai começar então a alcançar força e condição interior de manter-se com uma vibração superior, onde o estado de felicidade começa a ser sentido com uma plenitude e uma habitualidade maior, onde as pessoas começam a se relacionar entre elas com mais respeito, com mais tolerância, onde movimentos de violência, movimentos de ignorância, ou que não buscam o senso comum, o bem comum, passam a ser combatidos com mais força, porque as coisas ao nosso redor refletem quem nós somos. Então, se nós vivemos num mundo bagunçado, se a nossa casa é bagunçada, ela na verdade reflete uma condição interior nossa, né? E eu vou dar um exemplo, eu como paulistano, eu que sou da cidade de São Paulo, nós temos lá o Rio Pinheiros e o Rio Tietê, né? Que são os dois únicos rios sólidos do mundo, né? Por que o paulistano ainda não conseguiu resolver a poluição dos seus dois principais rios? Porque ele ainda dentro dele, na sua condição moral e coletiva, não criou subsídios para que isso aconteça. Então, os mundos progridem conforme São Paulo tem um rio sujo porque a condição espiritual, moral, intelectual do paulistano não criou subsídios dentro deles que permitam que as pessoas, unindo-se, cobrem que as autoridades limpem os rios ou tomem ações com o objetivo desse fim. Assim mesmo é para as questões do amor, para erradicar a pobreza, porque a diferença entre as pessoas, como nós estamos vendo aqui, os diferentes estados da alma na erraticidade, mas gritante, tão absurda, aí é que a gente tem que combater, tem que achatar, tem que buscar, né? Como na nossa família, né? Um pai, uma mãe que tem 5 filhos, vê um filho nadando na felicidade e o outro totalmente nadando no problema, na depressão. Então, quer dizer, o que os pais procuram? Procuram ajudar, né? E o homem procura na sociedade, de algum modo, refletir isso. Quer um exemplo? Eu, como advogado, vou dar um exemplo. Na Constituição Federal está descrito assim, ó: tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente na medida da sua desigualdade. Então, quer dizer, se você tem alguém que está muito fundo, vamos nadar até lá ao fundo para tentar trazer ele para baixo. Então, a gente tem que, de algum modo, dentro de nós também, buscar diminuir aquela sensação de euforia, de conexão espiritual muito alta e aqueles outros momentos em que nós estamos completamente desconectados, onde flui pela nossa boca, pelo nosso pensamento, pelas nossas atitudes, gestos ruins de cólera, de maldade, destruindo o próximo ou fazendo coisas que sejam só para nós, nunca para o bem comum.
Então a gente tem que tentar buscar esse equilíbrio, né? Então, os diferentes categorias dos mundos habitados, resumindo o capítulo 3, ele está mostrando isso, que Deus então coloca cada criatura no mundo próprio para que ele encontre nesse mundo próprio, que foi feito exatamente na condição para ele, os subsídios e as condições necessárias para o progresso. Porque tudo progride, nada fica estacionado. Inclusive o mundo, a matéria. Tá bom? Vamos lá. Destinação da Terra. A Terra, então, é destinada ao progresso das criaturas e dos seres que ali habitam. Então, hoje nós estamos no mundo de provas e expiações, buscando, então, a progressão para o mundo de regeneração. E hoje Deus colocou para nós esse desafio de estarmos todos dentro das nossas casas, buscando o convívio com os mais próximos, com as pessoas que foram programadas para estarem dentro, convivendo conosco nessa encarnação. E acreditem, aqueles que estão convivendo conosco, os nossos familiares mais próximos, são as pessoas mais perfeitas que Deus poderia colocar nas nossas vidas para nos auxiliar no progresso interior, no progresso do amor interior que nós temos, né? Vou dar um exemplo. Amanhã é aniversário da minha filha. Ela faz 6 anos. A minha Maria Fernanda, a minha pororoquinha. E eu queria dizer para vocês assim que ela e os meus outros 2 filhos são as criaturas nesse planeta que mais tiram de mim as minhas virtudes. São elas que conseguem extrair do meu coração a maior força de caridade que eu posso ter, a maior força de amor. Então, se eu posso dizer para vocês que eu sei expressar amor, eu faço melhor isso com eles. E são com eles que eu sou absolutamente eu, sem máscaras. Porque nós, quando estamos na sociedade, criamos arquétipos, máscaras para nos relacionar com as pessoas. A primeira é o corpo físico, né? Que Deus mesmo nos protege do que nós pensamos. Nós criamos esses arquétipos. E dentro das nossas casas, nós somos verdadeiramente quem nós somos. Então nós expressamos, quando nós nos relacionamos com os nossos familiares, nossos irmãos, pais, filhos, esposas, nós expressamos exatamente o que nós sentimos. Nós somos exatamente quem nós somos. Então são essas pessoas que vão desnudar para nós os nossos sentimentos inferiores. É com um irmão, é com uma esposa, é com um pai que você vai entender o quanto você é egoísta, quanto você é colérico, vaidoso, orgulhoso, materialista. Então, quando nós conseguimos dentro das nossas casas vencer as nossas paixões, no mundo a gente faz isso muito mais fácil. Como eu já disse aqui, para ser fiel a Deus, você precisa ser fiel no pouco. Ninguém é fiel no pouco, consegue ser fiel no mundo se não é fiel no pouco. Então, na destinação da Terra está toda essa complexidade de entendimento, né? Causas das misérias terrestres. As misérias terrestres, as nossas dores são a colheita das nossas imperfeições. Então as nossas imperfeições semeiam o mal e produzem uma colheita obrigatória, que são as dores que nós temos ao longo da vida. Porque aquele que ama não se revolta, né? Aquele que doa, abre mão e se sente bem, né? Então, quando a gente tem muita imperfeição, a gente semeia ruim, né? Então, elevando nossos sentimentos, semeando melhor, os frutos serão melhores, né? Instruções dos espíritos, mundos superiores e mundos inferiores. Então é isso, os espíritos nos ensinam que há mundos superiores e há mundos inferiores, pois há muitas moradas na casa do nosso Pai, e que o planeta tem diariamente uma entrada e saída de milhões de espíritos do nosso planeta.
Então, conforme a gente vai se depurando, conforme a gente vai elevando a nossa condição moral, vão sendo criadas novas perspectivas de moradas para nós. Então a gente vai, conforme vai ascendendo espiritualmente, ganhando moradas em outros mundos que vão ser mais adequados, com ferramentas mais adequadas para a continuação do nosso progresso interior. Entendeu? Então aqui mesmo no nosso sistema solar, os mundos são todos habitados. E naturalmente o mais primitivo é o nosso, né? Os outros são mundos onde os corpos dos espíritos que estão encarnando já são tão fluidicamente elevados que os olhos humanos, ainda primitivo da matéria, não conseguem enxergar. Mas nesses mundos e na literatura espiritual subsidiária, trazida pelas mãos da psicografia do Chico, você encontra diversos exemplos de histórias que mostram que espíritos habitam os planetas do nosso próprio sistema solar. E a gente vai habitá-los conforme vai progredindo espiritualmente, tá bom? Mundos de expiações e de provas nós já falamos. Mundos regeneradores, que é o mundo que a gente está tentando entrar. Então vale falar então da porta estreita de novo, que a porta estreita nada mais é do que a vibração que nós temos nos nossos corações. E conforme você consegue ser mais desmaterializado e elevado espiritualmente, mais condições você vai ter de passar pela porta estreita, porque mais você estará seguindo os ensinamentos do Evangelho, que é ensinamento de amor, de elevação moral, de caminho de luz, de companhia, de caridade. No mundo espiritual, os que mais trabalham são aqueles que mais já se venceram interiormente, porque aquele que mais ascende, mais doa. Então, os heróis da moral, da virtude, são aqueles que estão nas trincheiras. São os primeiros a buscar trazer para nós a consolação, o afeto, a intuição amorosa, o consolo. Então, vocês podem ver que quando a gente mesmo aqui, quando estamos num dia bom, quando a gente acorda bem, feliz, tranquilo, e para no trânsito e vem alguém pedir dinheiro, você já tira R$2. Quando você não está bem, você pega 10 centavos ou não dá nada, né? Porque a gente ainda tem essa dificuldade, né? Oscila muito, né? Então, quanto melhor nós temos de condição interior, mais profícua fica a nossa semeadura, né? Então, o que vai separar as pessoas que vão permanecer no planeta e habitar o mundo de regeneração e consolidar o mundo de regeneração são aqueles que conseguem alterar a sua condição vibracional interior, aquele que transforma, que faz do seu magnetismo, que faz da expansão dos seus fluidos algo generoso, algo com amor, né? Então, eu queria chegar no final da explicação tentando dizer isso, que o Espiritismo nos traz essas ferramentas de reflexão para explicar que tudo tem lógica, que nada fica obscuro, né? Nós não somos místicos, nós temos o entendimento do progresso da matéria, do espírito, do progresso moral, de que faz parte da natureza o mundo espiritual e o mundo material, e que quando nós dizemos que há muitas moradas na casa do meu Pai, é que existe uma pluralidade de mundos e que neles habitam as criaturas que são condizentes ao magnetismo e à condição moral que tem nesses mundos, como aqui no planeta, e que nós temos neste mesmo aqui, pela reencarnação, várias oportunidades de morada, e que cada uma delas deve representar para nós uma oportunidade de
de angariar a condição de moral e elevação espiritual. Tá bom, gente? Então, vou encerrando as nossas reflexões, lembrando que a gente leu então o subcapítulo Progressão dos Mundos, do capítulo 3, que é intitulado Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, do Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? E para terminar, eu vou ler uma poesia linda que eu escutei pela primeira vez, daquele a quem ela foi dedicada. Essa é uma poesia da Alta de Souza. Ela psicografou uma mensagem recebida no Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Curitiba, e oferecida a Haroldo Dutra Dias em 11/10/2012. Então, a Alta de Souza psicografou. Não sabemos quem foi o médium psicográfico que deu passagem para ela fazer isso, mas ela é linda. E eu, da primeira vez que escutei, me emocionei. E nós que somos os trabalhadores da última hora, que buscamos de algum modo criar oportunidades de servir, de doar, nos identificamos muito com essa poesia, tá bom? Então, eu tô vendo que a Melissa tá assistindo, aí não sei se ela ainda tá aí. Aí, Melissa, essa é uma poesia para aqueles que trabalham. Aliás, assisti sua palestra ontem, excelente. Gratidão e trabalho. Segue, irmão, pelo berço do cruzeiro, desvendando a palavra de esperança. Retira o véu da letra santa e avança, e revela a verdade ao mundo inteiro. Em tua alma a pureza da criança, no olhar o jeito simples e fagueiro, e as pérolas de luz do seu celeiro são frutos do trabalho que não cansa. Todo o bem que fizeres onde fores é alívio a mitigar alheias dores. É amor de coração contrito em prece, e por toda a gratidão em teu caminho ouvirás uma voz bem de mansinho. É Jesus quem sorrindo te agradece. Alta de Souza. É linda essa mensagem como poesia, a quem eu ofereço a todos os trabalhadores do Centro Espírita Verdade e Luz, a quem eu ofereço a todos aqueles que de algum modo destinam, ainda que em prece, favorecer os trabalhos de amor e de caridade de Jesus. Então, mesmo você aí na sua casa, que de algum modo na prece eleva o seu pensamento pedindo pelo próximo, a você também é destinado essa mensagem, tá bom? Então, terminando, vamos à oração final. Vamos lá. Jesus, Mestre querido, agradecemos de todo o nosso coração a sua divina presença neste momento de estudo, ao nosso lado, iluminando os nossos corações, irradiando aos nossos pensamentos as condições necessárias para todas as reflexões que nós tivemos. Permita, Senhor, que de algum modo possamos ao longo da semana sermos exemplos de amor, de caridade, de resiliência, que possamos de algum modo buscar estarmos sempre conectados com a sua luz divina, expressando através das nossas vibrações e da nossa alma a sua paz, o seu amor, a sua serenidade. Agradecemos aos benfeitores espirituais, aos nossos anjos guardiões, a esses espíritos santos que nos acompanham,
por nos auxiliarem sempre, por estarem sempre ao nosso lado, acompanhando todas as nossas dificuldades, os nossos momentos de angústia, e que não se cansam, Senhor, de trazer para nós o consolo, soprando em nossos ouvidos, nas nossas consciências, pensamentos de amor, de esperança. Que a esperança pelo projeto de futuro no mundo espiritual seja para nós a base que solidifique o nosso querer no bem, nas boas ações. Pedimos, Senhor, por todas as pessoas que neste momento, de algum modo, estão de cabeça baixa para a elevação espiritual e se permitem uma semeadura difícil, complicada, que elas, de algum modo, possam sentir a sua divina presença e transformar os seus corações e, elevando os seus pensamentos, passarem a semear coisas boas, transformando a sua colheita em algo melhor. Pedimos pela cabeça dos nossos governantes que eles possam se concentrar no bem comum e tomar as atitudes necessárias para que toda a nossa população encontre condições no mundo material de se estabelecer e de ter uma vida dentro da paz e da harmonia. Obrigado, Mestre querido. Antes de nos despedirmos, pedimos pela caridade da fluidificação das nossas águas, que o Senhor possa, através dos benfeitores espirituais ao nosso lado, trazer o remédio balsâmico para os nossos corpos físicos e espirituais, tornando as nossas almas mais leves, permitindo com que nossos espíritos se elevem cada vez mais. Obrigado, Mestre querido, que assim seja, graças a Deus. É isso aí, pessoal, muito obrigado por esta tarde de estudo. Quarta-feira estamos de volta. Fiquem com Deus e uma semana maravilhosa. Tchau.